Eu fui candidato em 2022, né? Eu sou um cara jovem. Em 2022 era mais ainda, né? Tinha só 32 anos. Aí em 2022 eu preciso pensar, eu quero disputar voto só da juventude ou eu quero disputar voto também da classe trabalhadora na casa dos 35 a 60 anos? Veja, se eu quero disputar esse voto também, se eu quero ter a atenção das pessoas, se a gente quer fazer com que a mensagem política chegue a essas pessoas, a gente não pode negar um papel da estética, um papel da imagem. Então, por exemplo, se eu chego com cabelo black power gigantão e com a barba gigantesca, isso tem impacto em recepção de público. Então, um público mais velho vai ter resistência sim a ouvir a mensagem. Ponto. Isso tá dado, isso tem 1 milhão de pesquisas confirmando, né? Então, quando eu, por exemplo, vou para a eleição com o cabelo mais curto e com a barba feita, como eu estou agora, eu disputei a eleição mais ou menos com esse tipo de barba, isso é pensando também na capacidade de prender a atenção de um público mais velho, que se eu tivesse com Black Power, com um barbão do fim do mundo, teria menos disposição para me ouvir, né? E aí, para alguns camaradas, fazer esse debate sobre imagem, sobre estética, sobre semiótica e por aí vai, é desvio burguês. Não, porque campanha comunista basta fazer trabalho de massa que as massas vão votar. Isso não é verdade, né? Então veja, há uma resistência tão grande para se estabelecer uma unidade nas esquerdas radicais no debate eleitoral, porque a gente é irrelevante no debate eleitoral, aí se cria um justificacionismo. A gente é irrelevante porque o sistema é burguês, o que não é verdade. O sistema ser burguês, repito, explica a nossa baixa competitividade eleitoral. São coisas diferentes. E aí, a partir disso, já que a gente é irrelevante, já que a gente não vai ter capacidade de pautar minimamente o debate público, vamos usar a eleição só como autoconstrução, né? Então vamos lançar só o nosso candidato que vai dialogar com a nossa base. Se a eleição for positiva, vai ter 10, 100, 200, 500 recrutamentos e tá ótimo. Veja, eu vi isso de perto e de dentro na época que eu era militante do PCB, né? Eu já contei isso aqui várias vezes. No debate eleitoral do PCB, para 2022, eu defendi que a gente deveria ter apoiado o Leonardo Péricles para presidente em 2022. Em troca, a UP apoiaria nossos candidatos a governo do estado, nos estados que a gente considerava estratégicos, né? São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. E aí a ideia era ganha o PCB e ganha a UP. Ganha a UP consolidando o Leonardo Péricles como uma liderança política nacional e a candidatura dos comunistas. Ganha o PCB fortalecendo lideranças locais, que inclusive a tática que eu propunha era que todo candidato ao governo do estado em 2022 fosse candidato a vereador em 2024. Não deu para fazer isso, o PCB rachou, a história vocês já sabem, só que veja, isso não foi aceito, né? Isso não foi aprovado. A direção do PCB não tinha disposição, não botou a proposta para frente, por parte da UP também não tinha disposição. E aí como é que foi o negócio? Cada um lançou sua candidatura, foram candidaturas do ponto de vista do debate público irrelevante, ainda que tenha contribuído no levantamento de algumas pautas, como a redução da jornada de trabalho, mas do ponto de vista do debate nacional foram irrelevantes, é isso. E cada organização comemora no final os recrutamentos. Então, por exemplo, na reunião de avaliação do PCB, depois da eleição, estava a maioria dos dirigentes comemorando que a gente tinha crescido em 20 mil votos no Brasil inteiro, viu? Votos para governador. A gente tinha crescido em 2022, comparado com 2028, 20 mil votos, e que tinha 7, 8 mil pessoas que estavam buscando o PCB para militar depois da eleição. A UP também cresceu pra caramba depois da eleição. Tem uma porrada de gente que tá vendo esse vídeo que provavelmente se aproximou da UP porque viu a campanha do Leonardo Péricles. Só que aí, veja, é isso, gente. Essa é a tática. A tática é não ter relevância nenhuma num debate político e eleitoral do Brasil em 2026. Cada organização lança seu candidato, faz uma campanha em si mesmada, uma campanha para si. Isso não vai ter peso nenhum no debate, na formatação da consciência, nos rumos da disputa política eleitoral do Brasil. Ao final do processo, cada organização comemora que vai recrutar mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, mais 4.000 cabeças e feito. Veja, se for isso, eu preciso dizer claramente, a esquerda radical está sendo irresponsável. Ela está sendo, inclusive, cômoda, né? Acomodada, porque está fazendo o que faz há anos, o que não vem dando certo, mas aí é isso, ninguém abre mão do seu lugar cômodo e não mostra nenhuma capacidade de mudar sua posição no debate político brasileiro. Não demonstra capacidade de ousar
sair do lugar de irrelevância do debate político brasileiro no processo eleitoral. Então, hoje, qual é o melhor caminho, o caminho mais factível para a gente sair desse lugar de irrelevância? Parece que são 2 passos. É construir a unidade e qualificar do ponto de vista técnico, do ponto de vista político e do ponto de vista comunicacional as campanhas, para que não sejam as aberrações que aconteceram no passado. Na época, por exemplo, que eu era militante do PCB, tinha a campanha do PCB, que a propaganda eleitoral era um senhor de idade numa casa chique, com a biblioteca gigantesca atrás, com o hino da União Soviética tocando no fundo e falando alguma coisa lá. Veja, isso atrai quem? Isso atrai quem, sabe? Então, veja, é preciso dizer isso muito claro. Se a esquerda radical, em 2026, ela não conseguir construir a unidade e não conseguir qualificar suas campanhas eleitorais, qualificar do ponto de vista técnico e político, é preciso dizer muito claro que a esquerda radical mostra que não tem capacidade de disputar a hegemonia. E aí não dá para dizer só que o PT continua mandando na esquerda brasileira, na classe trabalhadora brasileira, porque ele não deixa surgir nada em volta. É preciso apontar também para a nossa incompetência. É preciso apontar para o sectarismo, né? Para a falta de capacidade de estabelecer unidades mínimas, de conseguir pensar na construção de campo político. Ó, vamos estabelecer o mínimo aqui de unidade para algo que seja bom para o campo marxista brasileiro. Isso não significa ausência de disputa, isso não significa que não existe rivalidade, que não existe discordância entre as organizações. Mas, tipo assim, sério mesmo, a gente não consegue estabelecer o mínimo de unidade para crescer o campo marxista? É isso mesmo?